Muito boa noite, a graça e a paz a todos, amados que estão aí acompanhando mais um programa, o Segunda Cura. O Segunda Cura tem um propósito de levar a palavra de Deus, de fortalecer a sua fé nessa área de cura. Então, nesta noite nós temos mais uma palavra para você. Então, o meu convite é que você abra seu coração e inclina os teus ouvidos para tudo aquilo que Deus tem preparado para você essa noite, através da sua palavra, porque a sua palavra é a verdade e é ela que nos liberta. Então, antes de darmos início a mais a ministração da palavra, eu queria orar. Eu queria render graças ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesse momento, com essa oportunidade de trazer, de levar a sua palavra. E nós sabemos que essa palavra ela tem esse poder, né, através da mídia, através da internet, alcançar milhares de vidas. O Senhor pode alcançar milhares de vidas e trazendo vidas, trazendo cura para muita gente. Porque sabemos também que o poder de Deus não está limitado no reino físico, que a palavra de Deus ela é espírito e ela é vida. Então, convido você nesse momento, que está na sua casa, que está no seu carro, no seu trabalho, a orar juntamente conosco nesse momento, apresentando a Deus tudo aquilo que você esteja passando ou esteja precisando. Saiba que Deus ele não está com seus olhos encobertos, não está com seus ouvidos agravados, Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Então esta é a noite, é uma noite da tua cura. Hoje é a noite do teu milagre, porque hoje é quarta-feira, segundo da cura. Pai, nós te damos graças por esta noite, pela tua palavra, pela tua bondade, Pai. Obrigado, Senhor, por olhos espirituais, espírito de sabedoria e de revelação na vida de meus irmãos. E eu creio, Pai, na tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, e ela é poderosa, Pai, para trazer resultados. Obrigado, Senhor, pelas vidas dessas pessoas que vão estar se expondo à tua palavra mais uma vez, ouvindo acerca da tua vontade nessa área, na área de cura, porque nós sabemos que sempre é a tua vontade curar, porque Cristo morreu naquela cruz, Ele foi moído, Ele foi punido em nosso lugar por causa dos nossos pecados. E o efeito de tudo isso é que hoje nós podemos ter livre acesso à cura que Ele disponibilizou através do sofrimento do seu corpo. Muito obrigado, Senhor. E a minha oração, Pai, que nesta noite milhares de vidas possam ser alcançadas e curadas na área física e emocional, Pai. Porque esse é o teu desejo, que essas pessoas, esses teus filhos, possam andar em saúde divina. E nós estamos aqui, Pai, como um cooperador seu, um cooperador do teu reino, cumprindo a tua palavra, que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. E estamos aqui para fazer a tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, porque grande é a seara e haverá uma grande colheita nesses últimos dias. Nós te louvamos, Pai, te agradecendo. Agradecemos, crendo, Pai, que o Senhor já fez. E nessa noite será uma noite extraordinária, uma noite de milagres, sinais e maravilhas em o nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Então, vamos estar nesse momento trazendo uma palavra, a palavra de Deus ao teu coração. Então, fica atento e aberto, fica ligado àquilo que Deus tem para trazer para você essa noite através da sua palavra. Uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que traz para perto, porque Deus é sempre bom. Às vezes nós achamos, por causa das situações presentes e aparentes, de tantas coisas ruins acontecem, nós temos uma tendência de questionar a bondade de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus é luz, né? Que não há em Deus nem mal. A Bíblia diz que o que vem de Deus é bom, e que em Deus não há nenhuma sombra de variação. E o próprio Jesus, ele aqui, quando esteve aqui na terra, o próprio Filho de Deus, dos seus 3 anos e meio aqui na terra, ele disse que veio fazer a vontade do Pai. Ele veio fazer não a vontade dele, mas a do Pai. Então, se ele veio fazer a vontade do Pai, nós encontramos Jesus revelando quem realmente Deus é, o que Deus, a forma de Deus agir e o que Deus pensa a respeito do ser humano.
E o que nós encontramos Jesus aqui na terra, ele fazendo, na verdade, é curando os enfermos, expulsando os demônios, trazendo esperança, vida, levantando, perdoando. Então, Jesus, ele é a perfeita expressão de Deus aqui na terra. Então, nesta noite eu quero que você fique mais consciente de que Deus é bom. Porque para que você possa ter uma fé eficaz, para receber a sua cura, você tem que ouvir sobre Jesus, mas não ouvir apenas sobre Jesus, mas ouvir certo. Porque você pode ouvir muitas coisas a respeito dele, mas pode ser boatos, pode ser uma mentira. Mas quando você escuta certo acerca dele, cura vai se manifestar, porque fé vai ser gerada. Assim como a Bíblia diz acerca de uma mulher que havia 12 anos, que sofria de uma hemorragia. Mas só que um dia ela ouviu falar de Jesus, ele ouviu certo. E o que ela ouviu produziu força nela, produziu fé, a ponto dela enfrentar todas as dificuldades físicas e tanto as dificuldades interiores como externas, que era uma multidão que ela ia ter que enfrentar. Então havia um perigo iminente de morte. Mas a palavra que ela ouviu gerou ousadia e fé naquela mulher, e ela enfrentou a multidão, e a Bíblia diz que ela recebeu a sua cura. Então, se você atentar esta noite para aquilo que você vai ouvir, esta é a noite do teu milagre. Essa é a noite ao qual você vai receber a cura, ao qual você espera por muito tempo. Mas só que a fé não é para amanhã, a fé é hoje, a fé é agora. A fé não é se Deus quiser, a fé é você crer que Cristo levou todas as tuas dores e as tuas enfermidades. Então, o tema da mensagem hoje é a receita de Deus para a vida e saúde. Então, a Bíblia ela tem uma receita de Deus, do próprio Deus, que revela a vontade de Deus, e ele é uma receita para mim e para você, sobre ter uma vida abundante e saúde divina. Então, essa é a palavra de Deus. E eu vou estar lendo aqui um texto que se encontra lá no Velho Testamento, no livro de Provérbios, um livro de Provérbios bastante conhecido, mas o texto que nós vamos ler no capítulo 4, no verso 20, onde a Bíblia diz o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus ouvidos, dos teus olhos, guarda-os nos mais íntimos do teu coração, porque são vida para quem a acha e saúde para o seu corpo. Então vamos hoje estudar um pouco acerca dessa receita, que o próprio Deus ele tem para mim e para você. Às vezes, quando você quer fazer um bolo, você vai na internet, lá no Google, vai no YouTube, procura uma receita de bolo, mas nessa noite eu te convido a você atentar para a receita de Deus para a tua cura. É algo que está muito próximo, é algo que está acessível para você. E a sua parte hoje é apenas atentar e ouvir e receber o que Deus tem para você. Uma receita maravilhosa. Então eu estou aqui como um serviçal, um copeiro de Deus, como um mordomo de Deus para trazer para você uma receita. Uma receita da tua cura, do teu milagre. Então, o primeiro ponto dessa receita de Deus que nós vamos estar trazendo para você, revelando para você essa noite, é logo no início do versículo, fala atentar. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Então, o ponto principal que eu quero tratar essa noite é que você possa atentar para as palavras de Deus. Deus, ele exorta, ele convida a você entender que nós podemos encontrar vida e saúde na sua palavra. Eu sei que nós podemos estar buscando em medicação, nada errado com isso. Estar buscando nossa cura em tantos lugares, tantas coisas. Não tem nada errado com isso. Mas eu te convido a uma fonte que está acessível para todas as pessoas. E uma fonte gratuita. E Deus diz que nós podemos achar vida e saúde na sua palavra. E o mais interessante, amados, de que Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra de Deus. Lá em João capítulo 1, no verso 1, diz o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado.
Então, a Bíblia diz que nós podemos encontrar saúde e vida na palavra. E nós entendemos que a Bíblia diz que Jesus, ele é a palavra que sempre existiu e que todas as coisas foram criadas por ele. Então, se todas as coisas foram criadas pela palavra, e a palavra é Jesus, amados, não importa o mal que te assolou, não importa a doença que está no teu corpo, Jesus, ele é a cura para essa enfermidade também. Ele tem já a cura, ele tem já disponibilizado a cura no seu corpo, para mim e para você. Porque João, no capítulo 1 ainda, no verso 14, ele vai dizer que assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então essa palavra que sempre existiu com Deus, essa palavra que criou todas as coisas, a Bíblia diz que ela se fez um ser humano. E que nós vimos, ele se referindo, os apóstolos, dizendo, nós vimos a sua glória. Ele era cheio de graça, de favor não merecido e de verdade. Não mais a sombra da lei, porque a lei era uma sombra. A lei estava fundamentada no homem tinha que obedecer para merecer. Mas ele veio revelando a graça, ele era a própria graça de Deus e de verdade, trazendo a vida que as pessoas não tinham acesso. Ele era a graça e ele era a verdade. Cheio de graça e cheio de verdade. Da glória, cheio de glória. Então, o que a Bíblia nos mostra aqui, essa primeira receita, eu quero trazer, esse primeiro ponto da receita de Deus para a tua cura, que eu quero trazer para você essa noite, é que você tem que atentar para Jesus. Atentar para a palavra de Deus. Mas só que o interessante é que a palavra escrita de Deus, que nos é dada pelo próprio Deus, através de homens que escreveram, inspirado por Deus, a palavra escrita, ela vem revelar a palavra viva que é Jesus. Então, o propósito da palavra escrita é revelar o Senhor Jesus ao teu coração. Revelar a bondade de Deus através do Senhor Jesus, que Ele é a palavra viva de Deus. Porque lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então essa palavra viva, essa palavra que sempre existiu com Deus, que se tornou humano, carne e osso, cheio de graça e de verdade. Ele não veio para te dar mais um conjunto de regras. Ele não veio te dar um conjunto de conduta. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. A vida do próprio Deus. E quando eu falo vida em abundância, ele não se refere apenas um dia você ir morar com Deus no céu. Essa vida em abundância, mas é uma vida que começa hoje. É uma vida quando você crê, toma posse, você pode andar em saúde divina, desfrutando dessa saúde divina de Deus. Essa vida em abundante, a própria vida de Deus está disponível através da sua palavra. Então eu te convido a você essa noite a atentar para essa palavra. Você tem que buscar a sua cura em tantos lugares. Mas chegou hoje, eu te convido a você atentar para a palavra de Deus, para Jesus, que veio trazer vida e vida em abundância. Uma vida abundante para você e para a sua família. Alguém pode dizer, mas isso é muito bom, é bom demais para ser verdade. Isso é as boas novas, são as boas novas do Evangelho. Hoje nós temos acesso a essa vida abundante, porque um dia Jesus naquela cruz, ele levou todas as nossas enfermidades. Ele foi punido pelos nossos pecados. Ele foi moído por nossas transgressões. Ele foi punido, recebeu todo julgamento, para que essa vida hoje abundante esteja acessível a mim e a você pela fé. A nossa parte hoje é crer nessa palavra e recebê-la de graça da parte de Deus. Então, atentar para as palavras de Deus, de Jesus, não é apenas você ler os 4 evangelhos. Não é apenas isso. Eu sei que nos 4 evangelhos nós vamos encontrar o Senhor Jesus, a sua vida, o seu ministério, as suas obras. Mas atentar para as palavras de Deus não é apenas os 4 evangelhos. Atentar para a palavra de Deus é toda a palavra, incluindo, inclusive, as cartas, as epístolas, que lá revelam a morte, a redenção. Porque, mas se você ler apenas os evangelhos,
Você nunca vai entender por que Jesus morreu por mim e por você. Você nunca vai ter uma compreensão o que é a redenção de Deus, o que é o perdão completo de Deus. Os próprios apóstolos, quando você lê lá no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 6, você entende que eles também não compreendiam bem essa ressurreição, ou essa morte, essa ressurreição, porque após a ressurreição de Cristo, eles vão perguntar a Jesus se seria naquele tempo que Deus iria estabelecer o reino físico, visível aqui na terra. Eles não tinham entendido ainda, amados, que o reino era algo muito maior do que esse plano físico. Era um reino espiritual. E de que a morte e ressurreição de Cristo disponibilizou a salvação da alma, a salvação do espírito, o nosso resgate, a nossa redenção, voltarmos novamente, voltarmos para o Pai, ter todos os nossos pecados perdoados, podemos ter livre acesso ao trono da graça de Deus. É Deus olhar para você hoje e ver todos os seus pecados perdoados, porque o sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz lhe purificou de todos os seus pecados. Então nós só entendemos isso quando nós lemos, estudamos as cartas, as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, Tiago. Quando você vai para essas cartas, que na verdade é a palavra de Deus. Deus inspirou esses homens, soprou esses homens, deu revelação a esses homens, revelando a Cristo, revelando a sua obra, revelando a sua morte e ressurreição, não só no âmbito físico, porque nos evangelhos você vai encontrar Jesus na parte física. Você vai ver um homem que foi crucificado, um homem que morreu. Mas quando você lê as cartas dos apóstolos, você vê o lado espiritual da redenção. Você vê eles tratando sobre a questão de que nossos pecados foram perdoados, purificados, de que Jesus desceu às partes mais baixas, que ele recebeu a nossa punição, que ele foi até o Hades, até o inferno, e ele passou 3 dias lá, mas só que por ele não ter pecado algum, ao terceiro dia, o Espírito Santo o ressuscita. E Deus disponibiliza uma justificação. E quando nós cremos em Jesus, nós também somos aceitos como justos, como se nossos pecados nunca tivessem existido antes. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21, revela sobre isso, essas verdades. Quando diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O que é justiça? Aceitos, agradáveis. Como se o pecado nunca tivesse existido antes. Por quê? Jesus paga o preço por todos os nossos pecados. E quando você faz Jesus Senhor da sua vida, os seus pecados são perdoados. Todos os seus pecados são perdoados, porque Cristo já levou naquela cruz. E Gálatas 3,13, no verso 14, fala da nossa libertação, fala da libertação da maldição da lei. Dentro da maldição da lei havia enfermidade. Doenças que você imaginar estavam na lei. Mas só que quando você lê, atenta para a palavra, na carta de Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, no verso 13, 14, diz que foi Cristo que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito daquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, gentios, e recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então nós entendemos na palavra de Deus, revela que o Cristo, Ele nos liberta da maldição da lei, nos liberta da maldição da enfermidade, nos liberta da maldição do pecado. E revela também a herança e a promessa de Abraão. Aleluia. Então essa é a primeira etapa dessa receita de Deus sobre vida e saúde. Você atentar para a palavra que é Jesus. E a segunda etapa que eu quero tratar com você essa noite é sobre o que o autor aos Provérbios 20 revela. Inclina teus ouvidos. O que é inclinar os ouvidos? É você dar total atenção à palavra de Deus.
Porque no mundo existem muitas vozes. São muitas informações. Então são tantas informações que nós acabamos, amados, de que nós tiramos a atenção daquilo que pode produzir vida. Eu sei que é importante você assistir noticiário, é importante, né? Você está bem informado. Mas o que vai produzir vida em você, no seu coração, no seu corpo, na sua alma, nas suas emoções, é quando você inclina os seus ouvidos, dá atenção para a palavra de Deus. Você tirar a mente de tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus. Porque existem muitas informações que vão contradizer a palavra de Deus, que ela é a verdade, amados. Então isso é você inclinar a sua palavra, é você aceitar a palavra como ela está escrita e agir à altura daquilo que Deus diz. Isso é você inclinar os seus ouvidos, é você ouvir a palavra e você agir. Se a palavra de Deus diz, eu creio e ponto final. Não importa o que eu estou sentindo, nem o que estou vendo. Se Deus diz, Deus não mente, Deus não muda, eu vou agir à altura daquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque lá em João, no capítulo 17, certa vez o mestre disse, a tua palavra, Deus, ela é a verdade. Então, esse segundo etapa, o segundo ponto dessa receita de Deus para a vida e saúde, meu querido, é você se inclinar os seus ouvidos para a palavra de Deus, porque ela é a verdade de Deus. E o próprio Jesus ainda, no capítulo 8, no verso 32 de João, ele diz o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade de Deus? É a verdade do Evangelho da graça de Deus, do seu favor imerecido, do favor inconquistável. É essa a verdade que liberta. É a verdade que liberta é você saber que Deus não está irado com você. A verdade que liberta é você saber que Deus não está à tua procura para punir você. Mas pelo contrário, mas Ele está te revelando essa noite que Ele quer te curar. Que Ele quer perdoar os teus pecados. Basta apenas você inclinar os seus ouvidos para essa palavra e crer que Cristo morreu pelos teus pecados para te salvar. Para trazer você novamente para a família dEle. Essa é a verdade que liberta. Incline essa noite para essa verdade. Deus te ama. João 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos que nos dedicar a conhecer a palavra de Deus. Porque ela tem a vida, ela tem a liberdade, ela é a verdade. Por que eu tenho que me inclinar? Porque eu não posso conhecer a Deus através dos meus sentimentos. A única forma que eu posso conhecer a Deus é me familiarizando com Ele através da sua palavra, que é Jesus. Quando você se familiariza com Deus, com a sua palavra, você passa a conhecer Deus, porque não tem como você conhecer Deus através da mente, da alma. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então, a forma de conhecer a Deus é através da palavra que é Espírito e ela é vida. Então, esse é o convite, amados. Não para uma religião, não para um conjunto de regras, mas para uma intimidade com a palavra. Uma intimidade com Deus, você se inclinar para ouvir o que Deus tem para te dizer. Porque Deus tem todos os dias uma palavra para você. Todos os dias Deus está se comunicando. Não é Deus que está em silêncio. Às vezes somos nós que não estamos atentando em meio a tantas vozes, a tantas palavras. Não estamos atentando, se inclinando para a palavra certa, para a direção de Deus, para a tua vida. Então esse é o segundo ponto. A terceira etapa, meu querido, para você ter uma vida em abundância, para receber cura de Deus. É o que o autor de Provérbios diz. Não os deixes apartar dos seus olhos. Primeiro é você atentar. Segundo, inclinar os ouvidos.
E a terceira parte é você não deixar apartar dos teus olhos. Porque muitas são as distrações. São muitas, são milhares. E hoje, com redes sociais, você tem muitas opções, distrações diversas para tirar você do foco certo. Não que essas coisas em si sejam erradas, mas a partir do momento que você deixa de atentar os teus olhos, amados, para a palavra de Deus, você corre um sério risco de perder coisas. Então, o conselho da palavra de Deus hoje para você é não apartar os teus olhos da palavra dele. Devemos olhar, devemos ouvir, mas também devemos atentar, olhar para a palavra. Como é que eu olho para a palavra? Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: olhando atentamente para Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Uma das formas de você atentar para Jesus, amados, para a palavra, é você descobrindo, através da ajuda do Espírito Santo, Jesus nas Escrituras. Toda a Bíblia, mas nós encontramos Jesus, seja ele por meio de pessoas escrevendo sobre ele, mas também sobre símbolos que Deus trouxe ao longo da história para apontar para o seu Filho. A Bíblia fala sobre um tempo onde o povo estava no deserto, onde Moisés liderava esse povo. E diz que Deus ele dá a direção a Moisés e mostra uma rocha. E pede que Moisés ele falasse para a rocha. E aquela rocha deu água para aquele povo. E nós entendemos através das cartas que a rocha é Cristo. A verdadeira rocha, que tem a verdadeira água, que é a vida. Então, quanto mais você lê, quanto mais você se familiariza com essa palavra, quando você decide olhar atentamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da sua fé, quando vir qualquer informação ou coisa, distrações, você tem algo melhor. Você tem algo melhor para estar focando, para estar olhando. Aleluia. Me alimentando constantemente dessa palavra. Se alimentar dessa palavra. Jesus disse, não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se alimentar da palavra é você se alimentar da Bíblia, se alimentar da revelação da palavra, daquilo que está escrito, da palavra viva Jesus. Não é atentar para os sintomas. Eu sei que a fé não nega os fatos, mas um dos segredos de você receber a sua cura é você não atentar para a enfermidade, para a dor no seu corpo. Porque fé não tem nada a ver com sentimentos. Você não recebe porque você está vendo. Você não vê para crer. Você crê, depois você vê. Temos uma passagem bem interessante, lá em Romanos capítulo 4, no verso 19, onde Paulo ele vai estar narrando o que aconteceu com Abraão. Eu vou ler aqui para você também entender o que é essa receita de Deus para a tua vida essa noite. Que você não tem que atentar para os sintomas. O que é não atentar para os sintomas? Mas está doendo. Aqui tem a receita para você. Paulo diz o seguinte: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Então, Paulo aqui dá um exemplo maravilhoso de Abraão, quase 100 anos de idade. E Sara era duplamente estéril, porque avançada de idades, e ainda mais era estéril, não podiam ter filhos. Naturalmente falando, era impossível eles terem um filho. Mas eles tinham uma palavra de Deus. Eles tinham uma palavra de Deus, a promessa de Deus.
E diz que Abraão não atentou para o seu corpo já envelhecido e nem para a situação de Sara. Era algo que estava lá, era uma verdade, mas ele decidiu: eu não vou atentar, eu não vou focar para essa realidade natural. Eu vou focar para a palavra, atentar para a palavra. Então eu te convido hoje você não atentar para a dor, para a enfermidade, nem para aquilo que você está sentindo, mas você atentar para a palavra de Deus. Isaías 53 diz que ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Mateus 8, versículo 7, fala quando diversas pessoas vieram até Jesus. E ele, com a palavra, expulsou os demônios. E ele curou muitos enfermos, todos enfermos. Aí Mateus diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas dores e carregou em nosso corpo. E por suas pisaduras fomos curados. É isso que eu e você, nós temos que atentar quando chegar uma enfermidade no seu corpo, meu querido. Marcos 11, 23 diz o seguinte, Jesus falou o seguinte: qualquer que disser a este monte, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Ele receberá o que diz. Qualquer que disser a este monte. Esse monte pode ser uma enfermidade. Você pode declarar a essa enfermidade que Cristo já levou essa enfermidade no corpo dele. É você não atentar para essa enfermidade, não focar na enfermidade, mas é você olhar atentamente para o autor e consumador da sua fé, Jesus. É quando você estiver doente, você não chegar diante de Deus, apresentando a Ele que está, o Senhor está vendo aqui a minha dor, o meu sofrimento. Não é assim que você tem que chegar diante de Deus. A receita é chegar diante de Deus apresentando a cruz. Pai, eu estou aqui consciente de que naquela cruz o teu filho levou, tomou e carregou essa enfermidade. E porque ele tomou, ele pagou o preço. Eu sou curado. Não importa o que eu estou sentindo agora. Não importa o que os relatórios médicos digam. Eu sou curado. E eu fico com essa verdade da palavra de Deus. E quando você decide, amados, ficar firme na fé, como Abraão decidiu ficar firme na fé, essa postura deu glórias a Deus. O que glorifica a Deus não é você murmurar. O que glorifica a Deus é você, independente da situação, independente das circunstâncias, você ficar com a palavra dizendo: Cristo levou as minhas 12 enfermidades. Essa doença está ilegal no meu corpo, porque um dia, 2.000 anos atrás, ela foi colocada no corpo de Cristo Jesus. Ele foi punido por causa dos meus pecados. Aleluia. Então é atentar para Jesus. Hebreus capítulo 3 diz o seguinte: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, o que é que a Bíblia nos ensina? Eu não tenho que atentar para a dor. Mas não é apenas não atentar para a dor, porque você pode não atentar para a dor e ficar com a mente vazia. Mas aqui em Hebreus diz que eu tenho que atentar para Jesus. Ou seja, não tenho que atentar para a dor. Em lugar de atentar para a dor, é atentar para Jesus, o meu sumo sacerdote, aquele que me representa. Aquele que entrou no Santo dos Santos. É ele que eu tenho que atentar. Então, no meio da tribulação, no meio dessa pandemia, você não tem que estar com sua mente focada em quantas pessoas já morreram. Eu sei que isso nos comove, mexe conosco, mas o que a Bíblia ensina é você atentar para Jesus. Focar nele, que é o seu sumo sacerdote. Atentar para as Escrituras. Porque Deus está interessado não apenas no seu espírito, na tua salvação, mas também na tua saúde, no teu corpo. Creia nisso, que Ele está interessado na tua saúde. Não acredite nas mentiras do diabo, de que Deus colocou essa doença em você com o propósito de instruir você, de que Deus está te corrigindo com essa doença. Não atente para isso.
Creia que Cristo já foi punido por você, de que Deus está interessado, que você creia essa palavra, que você atente, incline-se e foque em Jesus, para que a cura possa se manifestar na sua vida e você possa achar saúde. Porque Provérbios capítulo 4, 22, que a palavra é vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Então, se você entrou agora nessa live, você acabou de achar a palavra que cura o teu corpo. É essa a palavra que liberta. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Eu sei que milhares milhares é investido em remédios. Remédios, medicações, vacinas para curas. Nada errado com isso. Deus deu sabedoria ao homem para isso. Mas só que nós temos a cura à nossa disposição. A palavra viva de Deus, ela é a cura, ela tem a cura. Nada errado em você tomar medicação, mas saiba e creia que a palavra de Deus, ela é remédio, como está em Provérbios 3. Remédio para o teu corpo, para os teus ossos. Porque Jesus, ele é a vontade de Deus revelada. Mateus capítulo 8 fala de um leproso que ouviu falar de Jesus e ele ouvia Jesus pregar num monte e ele escondido e de repente o mestre vai em sua direção e ele não sabia, ele sabia que Deus podia curar, mas ele não entendia, não sabia, ele não tinha certeza se Jesus queria curá-lo. E de repente Jesus olha para aquele homem, toca naquele homem e revela a vontade de Deus. Eu quero. Ou seja, Deus revela a sua expectativa, amados, de produzir cura, em curar as pessoas. Essa é a vontade de Deus para você essa noite, que está ouvindo e se encontra acamado. Ele quer te curar, é a vontade dele te curar. Creia nessa palavra, atente para essa palavra, incline-se para essa palavra, foque em Jesus, conhecer Jesus, se alimente da palavra. E creia que Jesus ele é a vontade de Deus aqui na terra para te curar. Porque toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, ela é ungida, ela tem poder para te curar o teu corpo físico essa noite. E para concluir, a quarta etapa dessa receita de Deus para a tua cura, onde Salomão escrevendo Provérbios diz guarda-os no mais íntimo do teu coração. Então o segredo também de você andar em saúde divina é você guardar a palavra no coração. Coração também pode ser entendido por espírito. A fé começa no espírito. A fé começa no coração. Quando alguém crê na palavra de Deus, quando um pecador ouve sobre Jesus, e ele crê, e ele é salvo. Ele não precisa primeiro sentir alguma coisa externa, uma mudança externa, para crer que é salvo. Ele ouviu a palavra, fé foi gerada no coração, e ele confessou, ele foi salvo. Então a fé começa no coração, e ele é salvo. E à medida que ele se alimenta da palavra, nós começamos a ver a mudança sendo evidenciada externamente através de palavras, de ações, de atitudes, uma mudança na vida dessa pessoa, mas tudo começa no coração, tudo começa no espírito, no interior dessa pessoa que ouviu a palavra de Deus e houve essa mudança. Então, da mesma forma é o princípio da cura. Quando você escuta certo, quando você escuta que é a vontade de Deus curar todas as enfermidades, que Deus não está colocando enfermidade nos seus filhos, e pelo contrário, Ele colocou as doenças no seu Filho Jesus Cristo, para que hoje você receba de uma forma gratuita, porque o Filho pagou o preço por causa dos nossos pecados, e te dá de graça a cura para o teu corpo essa noite, e sempre. Então, quando eu escuto isso, amados, quando eu entendo que é a vontade de Deus me curar, que Deus sempre quer curar,
que a cura sempre está acessível, fé é gerada no coração. Então pode vir muitas informações na sua cabeça, alguma coisa que você aprendeu, conceitos sobre Deus, está tudo na mente, mas tudo começa no coração. Então essa quarta parte e última é você guardar no mais íntimo do coração. Crer na palavra, crer certo, crer que Deus é bom, crer que Deus não está contra você, porque se Deus é o teu inimigo, quem será a tua solução? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós, será que não dará juntamente com ele todas as coisas? Ele quer te dar cura essa noite. Ele quer curar o teu corpo essa noite. É a vontade dele te curar essa noite. Então, à medida que você se alimenta na palavra, você começa a andar na palavra. A palavra é Jesus. Hoje é a noite do teu milagre, meu querido. Creia, tão somente. Creia, tão somente. Nesses 4 pontos que você ouviu essa noite. Atentando para a palavra de Deus. Inclinando-se. Seus ouvidos para aquilo que Deus diz, que é Jesus, a palavra de Jesus. Focando sempre em Jesus. Não em pessoas, as pessoas vão te decepcionar. Amamos pessoas, consideramos pessoas, mas existe alguém, uma pessoa que nunca vai te abandonar, uma pessoa que te conhece intimamente, completamente, perfeitamente, sabe todas as tuas limitações, todas as tuas falhas, mas não, nem aí, nem mesmo isso, ele te condena e não te aponta. Ele não está aqui para te condenar, ele está aqui para te salvar, ele está aqui para te curar. Não importa o que você fez, deixou de fazer, a palavra para você hoje venha para ele. Receba a tua cura. Receba a tua salvação. Receba o teu milagre. Você ouviu a palavra, atentou para a palavra, inclinou-se para a palavra, foca em Jesus e guarda agora no teu coração. Se alimenta dessa palavra. Considera essa palavra e você vai contemplar uma vida de saúde divina. Não apenas de vez em quando, não esporadicamente, mas é você contemplar o milagre da sua vida todos os dias. Aleluia! Então, nesse momento eu quero orar por você. Você que ouviu essa palavra, eu vou orar para que Deus, nesse momento, se manifeste poderoso na sua vida, produzindo cura, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que é sua. E por todos aqueles que ouviram essa live, ouviram essa palavra, essa transmissão. No nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Nessa noite, milagres extraordinários. Cura se manifestando. Pessoas que estão com fortes dores no estômago, recebendo cura agora no nome de Jesus. Aleluia. Pessoas com dificuldade de respirar. Pulmão funcionando corretamente, normalmente, em o nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Toda febre se dissipando agora no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra alcançando essas vidas. Cura se manifestando. Paralíticos andando, cego vendo. Em o nome de Jesus. Toda opressão que tem produzido depressão. Obrigado, Pai, por uma mente sã e equilibrada no nome de Jesus. E nesse momento eu quero orar por pastor José Moura. Vamos estar aqui orando por ele. Deus sabe qual é a situação. Pai, em nome de Jesus. Nesse momento aqui eu apresento teu servo. Saindo desse lugar que ele se encontra nesse momento, recebendo cura, recebendo alta, no nome de Jesus. Assim como aquele centurião disse que bastava apenas uma palavra e o seu servo seria curado. Nesse momento, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu libero uma palavra agora. Pastor José Moura, receba a sua cura agora no nome de Jesus. Seja curado. Espíritos imundos,
Espírito de enfermidade, eu ordeno agora que você cesse as suas manobras com essa vida. Esse homem não irá morrer, ele irá viver e vai contar os feitos do Senhor para a glória de Deus. Graças a Deus. Amém, meus queridos, muito obrigado pela sua audiência, estar conosco até agora. Então, se você tiver, nesse período de nossas transmissões, estamos aqui todas as quartas-feiras, se você tiver algum testemunho para contar, você pode estar enviando seu testemunho através, vai aparecer aí na tela, né? Tem o nosso WhatsApp, que é o 84-9925-9160, né? Eu vou estar repetindo. Você pode estar enviando o seu vídeo, né? Contando o seu milagre, para nós aqui, vamos estar transmitindo nosso programa. Então, eu vou repetir o WhatsApp, é 849-9925-9160. Amém? E também tem o nosso e-mail, que é o jwcuras@gmail.com. Então, colabora conosco, participa conosco. Então, faz que pessoas também conheçam, vejam o que Deus está fazendo. Eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o seu testemunho é muito importante para nós e para as pessoas que vão estar ouvindo e vendo. Então, um forte abraço. Então, até quarta-feira, 19 horas, estaremos aqui novamente. Um forte abraço. Shalom.